Olá pessoal, vamos para mais uma aula essa semana, bem tranquilo, conteúdo fácil. Então, adicionando algebricamente dois ou mais radicais. Essa é a parte mais fácil que tem dos radicais. Por quê? Porque aqui quando eu vou reduzir ele, ou seja, que eu vou somar, eu só posso somar coisas iguais. Então, por exemplo, aqui eu só posso somar todos eles porque todos possuem o mesmo radical, ou seja, todos possuem raiz de 2. Então, eu vou fazer 10 mais 6 menos 8 menos 2 e vou repetir só a raiz. Então, vai acontecer o quê? 10 mais 6 menos 8 mais menos 2 e vou repetir a raiz de 2, porque esse aqui é o termo que possibilita eu somar esses termos ou subtraí-los. Então, fazendo essa adição e subtração, resulta em 6 raiz de 2. Aqui é muito tranquilo, porque se eu tiver radicais diferentes, eu não vou efetuar adição. Eu simplesmente vou repeti-los. Eu só somo quando forem iguais. Então, simplificar a expressão. Quando eu tenho, nesse caso aqui, observem que eu tenho 6 raiz de 3, eu tenho aqui 2 raiz de 7. Então, são raízes diferentes. Eu já não posso juntar esses termos aqui, porque o meu radical não é igual. Então, eu só posso juntar o que for igual. Então, o menos 2 raiz de 7, eu vou juntar com 5 raiz de 7. E o 6 raiz de 3, eu vou juntar com o menos 4 raiz de 3. Então, eu tenho que juntar os termos semelhantes. Semelhantes que eu digo quando você observa a raiz, tá? O que tá dentro da raiz. Então, eu vou fazer 6 menos 4 e vou repetir a raiz de 3. Mais, então, eu tô juntando, mais o menos 2, entre parênteses, sempre vou colocar esses termos que estão na frente da raiz dentro do parênteses, por quê? Porque é quando eu vou efetuar a adição ou subtração. Então, eu vou fazer 6 menos 4, menos 2, mais 5. Aqui eu repeti a raiz de 7 porque é os termos que eu estou somando. Então, 6 menos 4 fica 2 raiz de 3. Aqui eu tenho que repetir esse sinal de mais, porque é a operação que eu vou efetuar. Então, menos 2 mais 5 resulta em mais 3. Então, eu faço a regra de sinal aqui, que vai ficar mais 3. Então, resultou em 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 7. Professora, eu preciso fazer mais alguma coisa aqui? Não. Eu não posso juntar porque os radicais são diferentes. Os termos que estão dentro da raiz são diferentes. Não dá para juntar coisas diferentes aqui. Eu só consigo juntar o que for iguais. Dúvidas, pessoal, manda lá que eu vou explicando para vocês. Aí eu tenho aqui, ó, calcular o valor de essa expressão aqui. Então, aqui eu coloquei que raiz de 50 mais raiz de 18 é diferente da raiz de 68. É o que eu acabei de falar para vocês. Eu não posso juntar radicais que não são iguais, ou seja, eu não posso juntar o que está dentro da raiz que não é igual, porque aqui eles estão representados em formas diferentes. Então, aqui eu não consigo. Para poder trabalhar essa situação, eu vou ter que fazer a fatoração, ou seja, eu vou ter que fatorar os valores, porque eles são diferentes. Então, quando eles são diferentes, eu faço a fatoração, e daí sim eu vou juntar o que está dentro da raiz depois. Então, aqui, nós vamos fatorar o 50 e o 18. Então, eu vou fazer 50 dividido por 2, que vai dar 25. 25 só é possível dividir por 5, que dá 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, eu tenho 2, o 5 e o 5. Agora, eu vou fatorar o meu 18. Então, eu vou dividir ele por 2, porque é um número par. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 é ímpar, então, eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3, 1. Então, fazendo essa fatoração, eu resultei em dois termos menores. Então, o 50 fatorado, né, ficou 2, porque ele só aparece uma vez. 5 ao quadrado, porque ele aparece aqui, ó, 2 vezes. Então, representei ele desta forma. O 18 fatorado, o 2 aparece uma única vez. O 3 aparece 2 vezes, então, 3 ao quadrado. Nesse caso, os termos que têm expoente, eu vou eliminar o expoente, porque ele é igual ao da raiz. Então, elimina com a raiz. Então, eu vou escrever 5 e o 3 fora da raiz. O 2, como não tem expoente,
ele vai ficar dentro da raiz. Então, ficou assim, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Essa é a minha, o meu 50 e o meu 18 fatorado. 5 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Como o meu radical, que está dentro da raiz, é igual, agora sim eu vou juntar. Agora, eu vou fazer 5 mais 3, 8 raiz de 2. Então, eu só consigo juntar quando eles forem iguais dentro da minha raiz. Dúvidas, pessoal, vão perguntando lá. Então, aqui, ó, simplificar a fração. Aqui eu tenho uma fração, então, trabalho ela também. Inicio a fatoração dos termos, então, vamos começar aqui com o 12. Então, o 12 dá para dividir por 2, que vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui aparece 2 vezes o número 2 e 1 vez o número 3. Vamos deixar ele ali e vamos fatorar o 75. Então, 75, como ele é um número ímpar, eu vou começar dividindo ele por 3, porque a soma de seus algarismos dá 12. 12 é múltiplo de 3. Aqui eu estou usando os critérios de divisibilidade lá do que nós estudamos no 6º ano. Então, 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 eu vou dividir por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, aqui apareceu 2 vezes o 5. Então, o 12 e o 75 fatorado, eu escrevi aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3, 3 vezes 5 ao quadrado. Então, o 5 2 vezes, o expoente 2. O 2 apareceu 2 vezes, expoente 2. Agora, vamos fatorar o 147. Fatorando o 147, eu vou começar a dividir ele por 3, que vai dar 49. 49 eu vou dividir por 7, que vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, 7 apareceu 2 vezes, 7 ao quadrado, o 3 uma vez só, 3. Então, agora aqui vem a mesma questão, pessoal. O que tem expoente, elimina-se o expoente e escreve ele fora da raiz. Então, vai ficar da seguinte forma. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Aqui, esse 2 está fora da raiz, então, permanece ele e vai efetuar-se uma multiplicação com o 7 que estava dentro da raiz. Aqui, eu já posso estar juntando, então, vai ficar assim, ó. 2 mais 5, 7 raiz de 3, 2 vezes 7, 14. Como as raízes são iguais, quando eu tenho raízes iguais na fração, eu elimino elas. Então, eu vou eliminar a raiz de 3 e vai sobrar 7 sobre 14. Aqui eu tenho que simplificar. Por que simplificar? Porque o 7 e o 14, ambos estão na tabuada do 7. 7 dividido por 7 é 1. 14 dividido por 7 é 2. Então, resultou em 1/2 é a minha resposta final. Então, aqui o segredo é, pessoal, fatorar para que eu tenha os radicais iguais, ou seja, os termos dentro da minha raiz, todos eles iguais para mim poder juntar as coisas aqui, certo? Dúvidas? Manda lá. Aí, vocês têm os exercícios lá na página 72 e 73 para fazer. Se tiverem dúvida, pessoal, me mandem lá no WhatsApp, no privado, que eu respondo vocês e auxilio vocês por lá, certo? Estou à disposição de vocês. Agora, nós vamos fazer a multiplicação de expressões com radicais de mesmo índice. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que aqui nós só podemos multiplicar os valores, ou seja, multiplicar o que está dentro das raízes, se o expoente da raiz, se os expoentes das minhas raízes forem iguais, não tiver diferença ali. Então, aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Então, eu vou escrever uma única raiz, né? Vou fazer 3 vezes 5. Então, eu vou ter raiz quadrada de 15. Não fatoro, porque não tem raiz quadrada de 15, não tem como fatorar, porque vai resultar em 3 e 5. Ou seja, vou continuar com números primos. Então, aqui, terminou aqui essa resolução, não tem mais nada o que fazer. Esta é a minha resposta final nesse caso aqui. Aqui eu já tenho a raiz cúbica. Então, eu vou escrever a raiz cúbica e vou fazer 6 vezes 2. Então, deu raiz cúbica de 12. Anteriormente, nós fizemos a fatoração do 12. Então, o 12 não tem a fatoração com 3 termos iguais. Então, também termino aqui a resolução, não tem sequência. Então, repete a raiz com o expoente que ela aparece, ou simplesmente a raiz, e multiplica os termos que estão dentro dela. Então, nesse caso aqui, ó,
eu tenho os números fora da raiz e números dentro da raiz. Então, eu vou repetir o 3 vezes 7, a raiz quinta, e 2 vezes 3, que é quinta dentro da raiz. Então, eu fiz 3 vezes 7, 21, e 2 vezes 3, 6. A raiz quinta também mantém. Não simplifica, porque não tem o que simplificar aqui, pessoal. Aqui é simplesmente fazer a multiplicação do que está fora da raiz e multiplicar o que está dentro da raiz. E terminou ali, não tem como dar sequência. Só vou fatorar, só vou simplificar se for possível, mas isso é lá uma vez que outra que vai acontecer. Dúvidas? Pergunta lá. E aí, vocês têm esses exercícios na página 75 para estarem fazendo. Podem mandar lá no privado que eu auxilio vocês, certo? Bons estudos, dúvidas, estou à disposição de vocês. Não se preocupem se não der tempo de mandar de manhã, eu estarei à tarde também auxiliando vocês no que for preciso. Não esqueçam de deixar um ok lá na hora que vocês assistirem o vídeo, para que eu possa dar presença para vocês. E não esqueçam de me mandar as fotos para que a prof possa contabilizar a presença de vocês e também a nota de participação e verificar o que vocês estão fazendo nas atividades, se está correto ou não, certo? Bons estudos e uma boa semana para vocês.